Bem-vindo ao Mente Empreendedora, com William Câmara e Gustavo Oliveira. 4 táticas poderosas para você vencer a preguiça. Mais um episódio do Líder da Mente do Futuro, da Mente Empreendedora. Eu aqui, William Câmara, com o Gustavo Oliveira, vamos falar sobre preguiça. Gustavo, Olha, já teve preguiça? Putz, eu tava com uma preguiça de gravar esse episódio, aí eu fiquei tentando olhar qual das 4 táticas que eu ia usar. E aí eu usei a primeira e a segunda. Mas vamos lá. Quem aí nunca teve preguiça, talvez você esteja com preguiça agora de ter que fazer sua próxima atividade, a sua próxima tarefa, e por isso resolveu vasculhar os podcasts da vida e encontrou esse e viu aí preguiça e falou, talvez isso me ajude. Então vamos falar sobre o assunto. Will, qual primeira tática que você vai falar? Eu pensaria muito no mecanismo biológico de funcionamento do cérebro, existencial, né? O cérebro, tudo que ele faz é porque ele está esperando alguma coisa em troca, senão ele não vai gastar energia. Então tem que ter um resultado, tem que ter uma recompensa. Então qualquer coisa que você vai fazer, vou mover o sofá da sala, qual é o meu ganho? Eu vou ganhar perspectiva, eu vou ganhar uma visão melhor da televisão, pronto, eu faço. Eu vou treinar um líder, uma pessoa da minha equipe. O que eu vou ganhar treinando esse cara? Qual vai ser a minha recompensa por eu investir tempo treinando essa pessoa? Então o cérebro ele entende, você vence a preguiça rapidamente quando você enxerga o que está do lado de lá, né? Qual que é o progresso, qual que é o ganho final, o que eu vou ganhar nesse trabalho. E esse ponto ele é muito importante no ambiente profissional, né? Porque muitas vezes a gente começa a não ver progresso, a gente começa a não ver perspectiva, a gente começa a não entender mais por que a gente está fazendo aquilo ali. E fala, pô, mas não adianta nada, onde que eu vou chegar com isso? Não estou avançando muito pouco. Então tentar realmente entender qual é a função, qual é a importância daquilo que você está fazendo para conquistar alguma coisa a mais a longo prazo. Mas ao mesmo tempo não pode ser só a longo prazo, porque tudo que é muito a longo prazo não gera esse efeito que o Will estava falando do cérebro. Então você tem que buscar também recompensas e as famosas quick wins, né? Ou seja, ganhos rápidos, que não é o resultado final, mas que vai trazer motivação para você, vai trazer motivação para a sua equipe. Então sempre quebre projetos longos, que demora a aparecer o resultado, quebre em pequenas vitórias. Então isso é muito importante, pequenas vitórias. De preferência que você tenha uma pequena vitória todo dia no avanço do teu projeto. Porque aí você vai sentir tração para continuar seguindo sem preguiça. Né? E se não der todo dia, toda semana que seja, mas não pode ser um negócio que só vai te trazer recompensa daqui a um ano. Vai dar preguiça, você vai querer desistir. Segunda tática, Gustavo. Segunda é o que a gente está fazendo aqui. Né? Exato. Estamos gravando os episódios do podcast em grupo. Estamos aqui em 3, mas teve uma outra pessoa que preparou, organizou tudo para a gente em 4 pessoas. E por que eu falei, né? Porque lá atrás, quem ouvia aqui o podcast há mais tempo, fazia o bloco do Eu Sozinho. Os episódios do podcast em 2016, 2017. E aí me deu uma saturação, apesar de eu amar e tinha respostas incríveis e muita audiência. E todo mundo falava, parou por quê? Por que parou? E eu falava, preguiça, não aguento mais gravar isso daí, apesar de eu gostar muito. E aí a tática do grupo funcionou. Então, atesto, a tática do grupo, para mim, funcionou. Para pessoas que se energizam com pessoas, né, você fazer qualquer coisa, você vai tomar um café, você vai, sei lá, brincar de aviãozinho, é divertido, né? Você se diverte, você brinca enquanto trabalha, e isso acaba dando também um prazer final. Então, quando você tem alguma coisa chata para fazer, ou às vezes até um trabalho relevante para fazer, mas você está lá assim, aquela máxima empolgação, chama alguém para fazer com você. Nem que seja em dupla ou em trio, aquilo vai ter um efeito que vai permitir que você prospere com menos preguiça. E tem um outro fator que o grupo, ou envolver outras pessoas, gera, que é o que se chama em inglês de accountability. Ou seja, você presta contas, você tem um compromisso com alguém. Então até fazer um compromisso público ajuda, mas não pode cair na frustração.
né, de você acabar desistindo e, né, a preguiça, e aí gera outro problema. E daí você não cumpriu aquilo que você prometeu. Então, por isso que tem 4 táticas, que às vezes você usar só uma não vai ser forte o suficiente. Talvez para pessoas mais introspectivas que não se energizam com o grupo, que vão se cansar de estar aqui com pessoas, essa não seja uma tática adequada. Mas eu tenho uma contraparte, que é que você não é bom em tudo. E tem alguém que vai ser um pouquinho melhor que você em uma outra área e vai complementar no seu projeto. E aí você fala assim, nossa, isso eu não pensaria nisso. E esse cara pensou nisso, fez dessa forma. Aí você dá um êxtase quando você tem essa interação positiva do grupo. E as pessoas são motivadas por coisas diferentes. Então talvez aquilo que não te motive o outro. E essa composição diversa de um grupo ajuda e muito. Exige um pouquinho de adaptabilidade para algumas pessoas mais introspectivas, mas eu vejo muito ganho se a pessoa ceder um pouquinho a esse elemento. Bem, terceira tática. Essa é a tática que você gosta de usar, né? Que é descansar antes de desistir. Eu sou mais raçudo e eu não paro. Eu paro menos que você. Sou mais burro nesse aspecto, né? Eu vou, quando eu vejo já estou inflamado, cansado, exausto, quase no burnout. Mas é uma tática muito boa de você descansar antes de desistir. Ao invés, né? Ao invés de desistir. E é verdade, mas eu aprendi isso da pior forma possível, né? Então, eu aprendi isso não descansando. Até aquele ponto que você chega ali no limiar do burnout, mesmo fazendo coisas que você é apaixonado, e você chega ali naquele limiar. Eu cheguei várias vezes nesse limiar. E aí eu aprendi a descansar ao invés de desistir. E aí é muito melhor, a jornada fica muito mais agradável, né? E aí você mantém a empolgação com aquilo sempre. Senão chega uma hora, que é o que eu fiz gravando os podcasts. Chegou uma hora que eu desisti, porque saturou. E aí entra um descanso que não é só descanso diário de você dormir, né? Mas eventualmente depende da tua intensidade do teu trabalho, você precisa descansar a metade do dia. Não estou falando de uma soneca, mas quem é bom de soneca, uma soneca cai bem, mas às vezes uma pausa para contemplar o sol, ou vai tomar um café, ou fica ali durante um tempo ali só respirando, curtindo o vazio. Existindo. Permita-se existir por um tempo. A pausa do final de semana também conta, uma pausa todo mês, uma pausa mais longa no ano. Tudo isso interfere para aumentar o seu nível de paixão em fazer aquilo que você gosta de fazer. Muito bem. E o último, que é um dos mais difíceis, mas não deixa de ser muito eficiente, e tem gente que se adapta muito bem a ele, que é criar um hábito. Daí você vai na inércia do hábito, né? Só que para criar hábito, todo mundo sabe que demora, não é rápido, não é um dia, 2 dias, uma semana. Demora, você tem que persistir, existem muitos estudos que falam em quantidade de dias, enfim. Mas a gente não é uma lata de sardinha onde todo mundo está empacotado e formatado de uma só forma. Seja lá a quantidade de dias que for necessário para cada um de nós, o hábito demora para ser formado, mas depois que você forma ele, você vai no embalo. Automatizar, né? O cérebro adora automatizar. Ele gasta muita energia criando, até criar o processo. Tipo um processo de uma empresa. Até se documentar todo aquele processo demora um tempo. Depois que está documentado, está esquematizado, todo mundo sabe o que tem que fazer, não gasta-se tanta energia fazendo aquilo. Então coloca aquilo num ritmo. Para algumas pessoas é até mais fácil, né? Quando você coloca lá um horário para fazer tal coisa, deu o alarme, você vai lá e faz o que tem que ser feito e pronto, né? Os mais rebeldes, que valorizam mais liberdades, acabam sofrendo um pouquinho. Muito bem, essas foram as 4 táticas poderosíssimas para vencer a preguiça, e a gente se vê no próximo Show episódio. preguiça! Esse foi o episódio de hoje. Se você quiser conhecer mais sobre o assunto, sobre todo esse desenvolvimento da mente empreendedora e da mente do líder do futuro, convido você a acessar o meu site gustavooliveira.com.br, que vai te direcionar para todo o trabalho da Upskill e todo o trabalho de desenvolvimento da liderança que a gente faz. Um grande abraço!